perguntas que eu tenho aqui. Não dá para responder, mas eu deixo aqui as perguntas que eu tinha para abordar com o professor Atalá Correia. Eu tinha aqui uma pergunta em relação ao artigo 5º, que muito bem frisou. Gostei de ouvir a sua abordagem, que para mim foi um ponto de novidades de muitos aspectos. E como eu não conheço o ordenamento jurídico brasileiro e não ouvi nenhuma questão a esta que eu vou colocar, eu gostaria de perguntar... Eu sugeria que conversávamos agora de sair. Como? Conversávamos. Não, ela vai falar com a Carol. Ela está pedindo. Conversar. Eu sei. Pode continuar, por favor. Não conhece o ordenamento jurídico brasileiro, porém... Não conheço o ordenamento jurídico brasileiro e ouvi o artigo 5º que frisou e ouvi a abordagem. Eu gostaria de colocar uma pergunta. Quanto à mutilação genital, que depois, posteriormente, até veio a ser falado pela professora Helena Muniz na questão do ordenamento jurídico português, queria perguntar qual é a posição do Brasil quanto à mutilação genital. Outra questão que era para o professor Eduardo de Oliveira Leite, a questão da alienação parental. Eu, como advogada, ouvi e tudo o que o professor disse é idêntico ou igual a todos os problemas que se foram colocados em relação aos cônjuges e a alienação e a posição da criança, são idênticos ou mesmo direi iguais aqui ou de Portugal, devido a vários processos que eu já tenho feito. A questão que eu coloco é que nós, os advogados, perante uma posição do juiz que é quase parada perante o processo, eu tive um processo durante 6 anos que o meu cliente, que era o cônjuge homem, ficou sem ver a criança durante 5 anos. E todos nós sabemos que o tempo das crianças não é o tempo dos adultos. O tempo das crianças é para ser resolvido. E o meu cliente acabou por falecer com uma trombose. Ficou 5 anos sem ver a filha. O juiz nada fez. Eu mandava requerimentos. Fui punida com unidades de conta por incomodá-lo. E o meu cliente pagava de 2 em 2 meses uma pensão de 1.750 euros, porque era uma pessoa que tinha poder financeiro, e faleceu e ficou 5 anos sem ver a filha, antes de falecer. Agora eu pergunto, o ordenamento jurídico tem lei, a lei não é cumprida, foi pedida sanções. A mãe impunha, inventava várias questões, mudava os números, tudo que o professor mencionou aqui, ela fez. Agora eu pergunto, pronto, caminha o direito, o superior interesse da criança, o que é que se vai fazer perante uma lei que não funciona porque o juiz não toma posição, os factos são carreados pelos autos, ninguém toma posição, o tempo da criança não é o tempo dos adultos. Gostava de ouvir a opinião do professor, porque é uma pessoa que naturalmente tem uma praxis que eu não tenho, os conhecimentos que eu não tenho, para ver se há uma luz no ordenamento jurídico que faça com que os juízes tomem posição. Outra questão que era para a professora Maria Vital da Rocha, que é a questão do direito ao conhecimento às origens genéticas, falou muito na questão da adoção. E eu queria perguntar se no Brasil não há um problema que existe aqui em Portugal, dados os processos que eu tenho
conduzido, que é na questão do conhecimento das origens genéticas, quanto à questão da parentalidade, na investigação da parentalidade. Só foi frisada a adoção. E por último, gostaria de perguntar ao professor Roberto Lisboa uma questão que eu acho pertinente e que eu vi e que li como preâmbulo quando andei a ler e a estudar a questão que foi abordada pelo professor Roberto Lisboa, que é na questão da união de facto, e que se perguntava por que dar direitos à união de facto quando podemos colocar a questão ao contrário. Digamos que quem optou pela união de facto e poderia optar pelo casamento, por que vem o legislador dar um direito que a própria pessoa não o quis absorver? Ora, direi por outras palavras, tive um processo que os senhores viveram 50 anos. Durante 50 anos, pessoas esclarecidas não quiseram fazer a opção do casamento. Porque é que o legislador vem dar um direito que as pessoas em vida não quiseram adquirir? Se vamos esvair os direitos ao casamento, o chapéu do casamento, o chapéu de chuva do casamento fica sem ninguém, porque vamos colocar a união de facto quando as pessoas têm a oportunidade de escolher aquele ordenamento jurídico. Vem o legislador substituir a dar direitos que a pessoa não quis em vida. Muito bem. Colocarei a questão assim. Olha, por favor, dando então a palavra para aquela senhora que já havia pedido, a nossa colega, advogada. Facilita provavelmente a resposta, se me permite, professor Eduardo de Oliveira Leite. Falou a minha colega como advogada, eu vou falar